Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A gente chega para chamar sua atenção para um hábito que se tornou um risco: mexer no celular dentro do carro. Apesar dos números de furtos terem diminuído, as quadrilhas seguem em ação. Olha, além, é claro, do perigo no volante, né? Mas também tem aquele que usa o celular no banco de trás. Na capital paulista, uma câmera veicular gravou uma dessas ocorrências. A vítima perdeu mais de R$ 9.000 após ter o aparelho levado. O trânsito está carregado numa das principais avenidas da Zona Leste. O motorista para o carro no semáforo. 2 homens aparecem e estouram o vidro para pegar o celular da passageira no banco de trás. A reação que eu tive foi de segurar, mas eu senti uma dor na mão e a minha filha gritando do lado, eu acabei largando. Levaram uma bolsinha com o meu celular, tinha cartões do banco. A corretora de seguros prefere não se identificar. Ela afirma que o prejuízo já passa de R$ 9.000. Os assaltantes conseguiram fazer transferências pelo aplicativo bancário. Horas depois, ao rastrear o telefone, ela percebeu que o aparelho estava no endereço no centro de São Paulo, a mais de 15 quilômetros do local do crime. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a polícia tenta identificar os assaltantes. A corretora se sentiu ainda mais vulnerável ao ter os dados em mãos de criminosos. Eu não consigo dormir direito. Tem horas que dá vontade de chorar, a dor de cabeça pode ser muito maior do que eu estou pensando e do que eu pensei que fosse. Bastam alguns segundos no semáforo para criminosos quebrarem vidros dos carros com pedras ou ferramentas e assim fugirem com celulares e bolsas. Apenas em janeiro, houve ao menos 19 ocorrências do tipo em parte da região central da capital paulista. No ano passado, foram mais de 1.300 registros de furtos de objetos dentro de carros no estado. Então a gente tem que estar atento à distração, os problemas, o dia a dia realmente tira a nossa atenção e nos torna uma vítima muito fácil. Ministro Flávio Dino determina que os 3 poderes suspendam benefícios extras do funcionalismo não previstos em lei. Presidente do INSS diz que o Instituto cancelou o convênio com o Master antes da liquidação do banco. Donald Trump defende um novo acordo nuclear entre Rússia e Estados Unidos. O JR mostra por que o fim do tratado ameaça a paz mundial. Levantamento exclusivo revela queda no número de acidentes com mortes em rodovias federais. No Rio de Janeiro, rompimento de tubulação destrói casas e carros. Na reportagem especial, como artigos esportivos falsificados causam prejuízo bilionário à economia brasileira. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. Três pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que ameaçava divulgar fotos íntimas e extorquir dinheiro das vítimas. Segundo a polícia, esse grupo atraía as vítimas em sites e aplicativos de acompanhantes no interior de São Paulo. Ainda de madrugada, os policiais seguiram de São Paulo rumo a endereços em Campinas e São Carlos, no interior do estado. A operação tinha como alvo uma quadrilha especializada em extorsão pela internet. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. 2 mulheres e um homem foram detidos. Celulares e um cartão bancário foram apreendidos e vão passar por perícia. O principal alvo do grupo eram pessoas casadas. Segundo a polícia, a quadrilha tinha acesso aos perfis de pessoas que acessaram sites ou aplicativos de acompanhantes. Os criminosos passaram a ameaçar as vítimas. Eles diziam que conversas seriam enviadas para familiares. Para evitar a exposição, as vítimas eram pressionadas a fazer transferências de dinheiro. Apenas uma pessoa perdeu mais de R$20 mil. 3 pessoas distintas receberam dinheiro. E se não bastasse tudo isso, essa pessoa teve que fazer empréstimos para atender a exigência do grupo criminoso. Os presos vão responder pelos crimes de extorsão e associação criminosa. As defesas deles não foram localizadas.
A polícia agora tenta identificar outros integrantes da quadrilha. Nós já temos 2 alvos que não faziam parte da investigação, que nós já identificamos, que nós só não sabemos se estão relacionados ao mesmo grupo criminoso ou se existe mais de um grupo que se conecta entre parte dos participantes. Uma operação prendeu os suspeitos da morte de 2 homens que seriam ligados à máfia dos cigarros clandestinos no Rio de Janeiro. As investigações apontam que o crime teria relação com interesses da nova cúpula do Jogo do Bicho. Quem aparece no vídeo é Alex Matos, conhecido como Faraó, um dos alvos da operação. Segundo a polícia, ele é um dos integrantes da máfia dos cigarros clandestinos no Rio. Nessa imagem, Alex mostra maços de dinheiro. Toma 30, 40, 50, 60, 62. Alex já tinha sido alvo da operação contra os suspeitos do assassinato de um comerciante em outubro de 2022. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis na Zona Oeste. O criminoso nunca foi encontrado. O suspeito também é investigado por outra execução, que aconteceu na saída do enterro do comerciante. Era o sócio da vítima, que foi morto a tiros na porta do cemitério. De acordo com a polícia, o crime tem relação com interesses da máfia dos cigarros clandestinos, operada pela nova cúpula do Jogo do Bicho. Os criminosos acreditavam que a dupla comercializava cigarros sem autorização do grupo. Há indícios de que eles exploraram no passado o comércio ilegal de cigarros, né? Fato que chegou ao conhecimento, então, desse grupo, né, que o executou. Segundo a investigação, os assassinatos teriam sido ordenados por Adilson Oliveira Coutinho, o Adilcinho, apontado como um dos chefes do Jogo do Bicho. Ele também não foi encontrado na ação de hoje. A defesa nega as acusações. 2 mandados de prisão foram cumpridos. José Simões já estava na cadeia por outro homicídio. E o policial militar Daniel Maia, que se entregou às autoridades. A Corregedoria da PM informou que ele vai ser submetido a processo administrativo disciplinar. Para explorar a loteria do Jogo do Bicho num determinado bairro, numa determinada localidade da cidade, o território já está consolidado, mas quando se fala de explorar outros mercados, esses acordos não existem ainda, né? Então, obviamente, acredito que potencialmente possa gerar mais conflitos. A assustadora imagem que você vai ver agora é do rompimento da tubulação de uma adutora que alagou ruas, causou destruição em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. A tubulação estourou no começo da tarde na estação de tratamento de água do sistema Guandu. A enxurrada invadiu casas, oficinas mecânicas e comércios. Carros foram arrastados. A SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio, enviou equipes para verificar os danos e informou que os moradores vão ser ressarcidos. Segundo a concessionária, o sistema Guandu opera com 50% da capacidade depois do vazamento. Os reparos devem ser concluídos até amanhã. O motivo do rompimento é investigado. Fevereiro começou com muita chuva na maior parte do país. Em Mato Grosso do Sul, 3 cidades decretaram situação de emergência por causa de enchentes. Pelo menos 700 pessoas estão isoladas em áreas rurais das cidades de Corguinho, Rio Negro e Coxim. Os rios subiram rapidamente e a água invadiu as casas. Olha como está o meu quintal. Em Corguinho, uma ponte de madeira foi arrastada pela correnteza do rio Taboco. Lá se foi. No Ceará, a chuva atingiu 109 municípios. Em Fortaleza, um morador flagrou o momento em que um raio caiu num terreno baldio. Descargas elétricas também foram registradas em outras áreas, inclusive no mar. O temporal causou alagamentos em avenidas e no estacionamento. No litoral paulista, mais tempestades. Em Guarujá, choveu mais de 100 milímetros em apenas 3 horas. Sirenes de alerta foram acionadas. 3 imóveis foram danificados por um deslizamento de terra. Os 12 moradores foram levados para um abrigo. Em Santos, parte de uma casa foi arrastada por outro deslizamento. Ninguém ficou ferido.
O Sudeste e o Centro-Oeste seguem com alerta para temporais. Lidiane Sayuri já está conosco. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser a nossa sexta-feira? Oi, Cris. Olha, no Sudeste tem alerta de perigo para a região serrana do Rio de Janeiro e na divisa do estado com Minas Gerais. No Centro-Oeste, os temporais perdem força. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Uma frente fria se forma no sul do país e muda o tempo, onde estava extremamente quente e seco. No norte e no nordeste, as chuvas se intensificam. Em São Paulo, sexta de sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde, máxima de 29 graus. Vitória pode ter chuva rápida de madrugada. O dia começa com névoa e depois tem alerta de calor intenso, com até 35 graus. Em Teresina, chuva a qualquer hora, faz até 31. Em São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais, a combinação de calor e umidade favorece os temporais. Nas imagens de satélite, nuvens muito carregadas em quase todo o país. No sul, o dia ainda começa com calor e ar seco, mas a chegada da frente fria aumenta a nebulosidade e traz chuva, ventos mais fortes e até granizo, especialmente no Rio Grande do Sul. Em Manaus, máxima de 30 graus. Em Belo Horizonte, 27 e até 32 graus em Maceió, Cuiabá e Florianópolis. Tempo delivery. De Cascavel, no Paraná, chegou a mensagem da Camila. Boa noite, Camila. Sexta de sol entre nuvens com chuva passageira. Sábado com risco de temporal a partir da tarde. No domingo, o sol aparece tímido e pode chover a qualquer hora. Máximas entre 28 e 30 graus. A Tatiana é de Araruama, no Rio de Janeiro. Oi, Tatiana. Chove até domingo. O que muda é o volume de água. Na sexta, chuva leve. No sábado, alerta de temporal à noite. E a chuvarada segue por todo domingo. Máximas entre 28 e 29 graus. Participe com a hashtag #VocênoJR nas redes sociais. Cris, Edu. Obrigado. O presidente do INSS disse hoje que o Instituto cancelou o convênio com o Banco Master antes da liquidação determinada pelo Banco Central. Gilberto Valler foi ouvido na CPI mista, que investiga os descontos ilegais de aposentadorias e pensões. O presidente do INSS foi ouvido hoje por deputados e senadores por mais de 7 horas. Gilberto Valler foi convidado para prestar esclarecimentos sobre os descontos ilegais de aposentadorias e pensões, que, segundo a Polícia Federal, passam de 6 bilhões de reais. Ele foi questionado sobre as suspeitas de irregularidades em contratos fechados pelo Banco Master, liquidado em novembro pelo Banco Central. Nós, verificando a quantidade de reclamação dos nossos segurados, entendemos por bem não renovar o acordo de cooperação técnica. Detalhe, 18 de setembro, muito antes de liquidação de Master, muito antes de qualquer órgão de controle falar sobre Master, muito antes de sair na imprensa o nome Master. O Master tinha, segundo o INSS, mais de 320 mil contratos de empréstimos consignados, sendo 251 mil sem comprovação de regularidade. A CPI mista marcou o depoimento do controlador do banco, Daniel Vorcaro, para o dia 26 de fevereiro, mas não votou os requerimentos que previam a quebra dos sigilos bancário e fiscal da instituição. A comissão aprovou 57 requerimentos com a quebra de sigilo fiscal de servidores do INSS, filhos de investigados e de empresas suspeitas. Senadores e deputados aprovaram ainda o pedido de prisão preventiva de 6 dirigentes de entidades investigadas. A CPMI fechou o ano de 2025 com 3 requerimentos para convocação do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, mas nenhum pedido foi analisado. Ele não é considerado suspeito pela Polícia Federal, mas tem ligação próxima com amigos de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, principal investigado nas fraudes. Nós não estamos aqui para passar a mão em quem pode ter, segundo a própria Polícia Federal, viajado ao lado do careca para a Espanha, recebido 300 mil reais de mesadinha. Nós precisamos averiguar, isso é dinheiro de aposentado. Não existe nenhum documento, não existe nenhum fato, não existe absolutamente nada que ligue o irmão do presidente, o filho do presidente, ou qualquer pessoa das relações do presidente nessa investigação.
A gente já está voltando para você entender por que o presidente dos Estados Unidos defendeu um novo acordo sobre armas nucleares com a Rússia. E ainda hoje, número de mortes em acidentes nas rodovias federais registra queda. No ano passado, mais de 6 mil pessoas morreram e 83 mil ficaram feridas. O presidente Donald Trump defendeu hoje a criação de um novo tratado sobre o controle de armas nucleares. O acordo assinado há 15 anos entre os Estados Unidos e a Rússia expirou hoje e acendeu um alerta para o risco de um conflito nuclear. O tratado que expirou hoje é o New START, assinado em 2010 pelos então presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev. O acordo limitava o número de ogivas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia e previa inspeções nos dois países. Era possível saber que até janeiro deste ano, a Rússia tinha mais de 5.400 ogivas nucleares e os Estados Unidos mais de 5.100. Com o fim do tratado, deixam de existir regras sobre limites e fiscalização dos arsenais. É a primeira vez em mais de 5 décadas que as duas maiores potências nucleares ficam sem um mecanismo formal de controle. O momento é considerado crítico por especialistas. Os Estados Unidos modernizam o arsenal com novos submarinos nucleares. A Rússia testa sistemas como mísseis hipersônicos, enquanto a China, que não faz parte do acordo, amplia rapidamente a capacidade nuclear. A China é um ator incontornável hoje, em termos econômicos, políticos e cada vez mais militares. Ela tem aumentado o seu arsenal nuclear nos últimos tempos e isso, inclusive, como uma forma de se impor nesse jogo e também se dar um maior peso nessas negociações. O controle de armas começou na chamada Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética reconheceram o risco de uma corrida nuclear fora de controle. Desde então, tratados ajudaram a reduzir arsenais que já ultrapassaram 60 mil ogivas. Mas esse sistema perdeu força e as negociações para um novo acordo não avançaram. O Kremlin afirma que sugeriu uma extensão do tratado, mas não teve resposta dos Estados Unidos. Numa rede social, o presidente Donald Trump declarou hoje que o acordo foi mal negociado e escreveu: "Deveríamos fazer com que nossos especialistas nucleares trabalhassem em um tratado novo, aprimorado e modernizado, capaz de durar por muito tempo no futuro." O fim do tratado não é apenas simbólico. Sem limites e sem inspeções, os especialistas alertam para o risco de uma nova corrida armamentista, agora sem mecanismos de controle. E isso acontece no momento em que a ameaça nuclear volta a ser usada como ferramenta de pressão política. Com uma guerra em curso na Europa, o mundo entra em um dos períodos mais sensíveis das últimas décadas. Mais armas, menos acordos e um futuro cada vez mais imprevisível. Isso nos coloca num cenário em que, se der um problema de mais nações entrarem em combate, elas vão estar mais armadas e uma capacidade maior de destruir outras civilizações, de destruir até o próprio planeta. Com mediação dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia realizaram hoje uma troca de prisioneiros de guerra. A Ucrânia libertou 157 militares e civis. Já a Rússia recebeu mais de 150 pessoas. A decisão foi tomada depois do segundo dia de reuniões em Abu Dhabi. Russos e ucranianos afirmaram que as negociações têm sido positivas. Hoje, o Kremlin disse que houve avanços nas tratativas para acabar com a guerra entre os países. E agora tem notícia boa: dinheiro extra no bolso do trabalhador. É isso mesmo. O pagamento do abono salarial de 2026 começa no dia 16 de fevereiro, mas muitos trabalhadores ainda não sabem como consultar o valor nem quando vão receber essa grana. Quem explica pra gente é a Patrícia Lages.
Oi, Pati, boa noite e mais que nunca bem-vinda para trazer notícia boa. Dinheiro é sempre bem-vindo, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Edu, boa noite a você que nos acompanha. A consulta para saber quem tem direito ao abono salarial referente ao ano base 2024 já foi liberada pelo governo. O valor pode variar entre R$ 136 e R$ 1.621, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou com carteira assinada em 2024. Quanto mais meses trabalhados, maior é o valor. O problema é que tem gente agora conversando com a tela lá do outro lado, assim, ó. E aí, eu tenho direito? Explica pra gente quais os requisitos. Essa é a pergunta, né, Edu? Olha só, para ter direito é preciso estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido uma remuneração média de até 2 salários mínimos e ter trabalhado, no mínimo, 30 dias com carteira assinada em 2024. Ô, Paty, se ainda assim o trabalhador ficar com alguma dúvida, onde é que ele pode consultar se ele tem ou não o direito? Vamos lá, Cris. A consulta pode ser feita no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Você vai fazer o login na conta gov.br com o CPF e a sua senha. Depois, no menu Benefícios, é só clicar em Abono Salarial. A consulta vai mostrar quem tem direito, o valor a ser pago, o banco de pagamento, que seria Caixa para o PIS e o Banco do Brasil para o PASEP, e a data de pagamento. Os nascidos em janeiro começam a receber o abono em 16 de fevereiro. E os pagamentos seguem até agosto, conforme o mês de nascimento. É importante ficar de olho aqui no calendário para sacar dentro do prazo. Quem não retirar não perde exatamente o valor, mas é mais burocrático receber depois. Edu, Cris. Valeu, Paty. A seguir, na série especial, o prejuízo bilionário que a falsificação de artigos esportivos causa à economia do país. E também, ainda sem Neymar, Santos e São Paulo ficam no empate e Palmeiras goleia pelo Brasileirão. Palmeiras faz 5 gols e mostra força contra o Vitória às vésperas do derby com o Corinthians pelo Paulistão. O Jornal da Record mostra agora como agia uma quadrilha de estelionatários em São Paulo. Eles roubavam dados de candidatos a empregos para fazer falsos financiamentos de veículos. 2 pessoas foram presas. Os suspeitos foram presos em flagrante no momento em que tentavam aprovar um financiamento com dados roubados de uma mulher. Eles procuraram uma moça, a moça acessou um site para se cadastrar para uma vaga de emprego, fez uma selfie, mandou cópia dos documentos e estavam usando os documentos dela para realizarem um financiamento de um veículo junto a uma instituição financeira. Depois que o financiamento é aprovado, o prejuízo é enorme. A pessoa que teve os dados roubados fica com uma dívida que não fez e o real dono do carro precisa provar na justiça que também foi vítima de fraude. Foi o que aconteceu com Claudete. O carro dela, comprado à vista, foi financiado por estelionatários desse mesmo tipo de golpe. Sem eu saber, fizeram um financiamento de 50 mil e deram o meu carro como fiança desse financiamento. Então agora a gente tem que esperar, tem processo, tem inquérito, tem tudo para a gente poder fazer uma nova documentação para eu poder regularizar esse carro. Francisco Andrade Souza e Ricardo Cristiano Hernandes devem responder por estelionato e associação criminosa. Um terceiro suspeito está foragido. A defesa criticou a prisão em flagrante dos suspeitos e disse que vai provar a inocência deles. A polícia alerta sobre o risco de fornecer dados pessoais em sites desconhecidos. Não faça cadastro em sites que não são notoriamente conhecidos. Muito cuidado com imagens. Não divulgue os seus dados. Não facilite essa informação. Dados da Polícia Rodoviária Federal, obtidos com exclusividade aqui pelo JR, mostram diminuição do número de acidentes com mortes nas estradas em 2025. Mas, infelizmente, esse problema está longe de ser resolvido, não é, Edu? Porque a imprudência e a desatenção seguem fazendo muitas vítimas. Esta semana, 5 pessoas da mesma família morreram num grave acidente em Goiás.
Entre as vítimas estão pai, mãe, a filha de 4 anos e outros 2 parentes. Testemunhas disseram que o carro seguia em zigue-zague quando bateu de frente com uma carreta na BR-414, em Cocalzinho de Goiás. As causas do acidente ainda são investigadas. Balanço divulgado pela PRF mostra que em 2025 foram registrados mais de 72 mil acidentes nas rodovias federais. Uma pequena queda em relação ao ano anterior. 6.044 pessoas morreram e mais de 83 mil ficaram feridas. Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, lidera o número de acidentes. Em seguida, aparecem os estados de Santa Catarina e do Paraná. O maior número de mortes também ocorreu no estado mineiro. Os acidentes com morte em todo o Brasil tiveram uma queda de quase 2% no ano. A imprudência segue como uma das principais causas de colisões. Excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas estão entre os comportamentos mais perigosos. Embriaguez e o uso de celular ao volante também são apontados como comportamentos de risco mais frequentes. Acidentes graves com frenagem muito curta ou inexistente. Você denota de que aquele motorista não estava vendo o risco que estava à frente. E quando ele tentou tomar alguma atitude, já era tarde. O tráfico de animais é a terceira maior atividade ilegal em todo o mundo, atrás apenas do comércio de drogas e de armas. Em São Paulo, só em uma operação, a Polícia Ambiental resgatou mais de 30 aves. A ação de combate ao tráfico de animais silvestres ocorreu em endereços da zona leste da capital. Ao todo, 32 aves estavam em situação irregular, como falta de anilhas, exposição inadequada e sem origem comprovada. Muitas gaiolas ficavam amontoadas, uma em cima das outras, dentro desta casa, com pouco acesso à luz do sol. Esses animais eles foram apreendidos, trazidos aqui para o centro de reabilitação. Essas pessoas foram multadas. Agora os bichos serão tratados por veterinários e, se possível, devolvidos à natureza. Segundo a polícia, o tráfico de animais silvestres funciona em rede. Existem as pessoas responsáveis por capturar os animais na natureza. Outras fazem a comercialização. E quem compra os bichos para manter em casa sem qualquer regularização. O tráfico de animais silvestres movimenta em torno de 55 bilhões de reais ao ano. O Brasil responde por ao menos 5 bilhões. Antigamente a PRF pegava muito animais sendo traficados em ônibus e caminhões. Hoje nós nos deparamos com veículos alugados, com batedor fazendo a escolta. Em 2025, a Polícia Rodoviária Federal resgatou 21.746 animais, a maioria aves. A Bahia foi o estado com o maior número de resgates. No mesmo período, 50 pessoas foram presas por transporte ilegal de animais. A Lei de Crimes Ambientais prevê pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa que pode chegar a R$5 mil por animal irregular. Cada animal retirado da natureza é um animal que deixa de prestar um serviço ecossistêmico de dispersão de sementes e também o mais importante, que é o direito à liberdade e à vida desse ser. Depois de passar 3 anos sob cuidados de veterinários, uma família de macacos bugios foi solta hoje no Parque Estadual da Cantareira, em São Paulo. Essa espécie ficou em risco durante o surto de febre amarela há quase 10 anos. Desde então, passa por um processo de recuperação. Cada gaiola conta uma história. Este macaco da espécie bugio teve o rabo queimado em um choque elétrico. Animais silvestres passam por reabilitação depois do resgate. Eles recebem um tratamento clínico veterinário, né? Exame de rotina, exame raio-x, ultrassom, cirurgia. Se tiverem condições, os animais voltam para a natureza. No caso dos bugios, a preocupação é grande em relação à febre amarela. Um surto entre 2017 e 2018 provocou a morte de milhares deles. Os bugios não transmitem a doença para os humanos. Os animais são vacinados e passam anos em observação em cativeiro. Este casal foi imunizado e unido durante este processo. Agora, com o filhote, retornam ao habitat.
Agora nós estamos entrando em uma trilha na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo. Os animais que vão voltar para a natureza já estão aqui há 15 dias, passando por um processo chamado de aclimatação. Essa é a primeira reintrodução de bugios na natureza em 2026. Eles ficam nesta gaiola para se adaptar. E quando a porta é aberta, é comum que demorem para sair. Mãe e filho só espiaram pelo cantinho. Depois que eles vêm para cá, eles têm que estar reintroduzidos aonde eles vão ser soltos. Depois disso, tem a soltura de uma forma bem organizada, com muito silêncio. A partir da soltura, os macacos são monitorados por radiofrequência por pelo menos 3 anos. O objetivo é saber se eles se integraram a outros grupos da espécie. Só nos últimos 2 anos, 23 bugios saudáveis já ganharam a liberdade. O objetivo final é devolver os animais para a natureza e que eles possam seguir a vida deles e cumprir a função ecológica deles aí. A gente fala agora com você sobre a nevasca no Japão, que já causou 38 mortes em apenas 2 semanas. Voltou a se intensificar hoje, viu? Tem informação ao vivo, direto com a correspondente Silvia Kikuchi, que atualiza as informações da região de Aomori, né, Silvia? Bom dia. Oi, Edu. Oi, Cris. Boa noite a todos aí no Brasil. Hoje, o serviço de trem-bala emitiu avisos de suspensão em alguns trens, assim como os trens locais aqui. Estamos perto da estação de Aomori, que também suspendeu as atividades. O ônibus é a única forma de transporte. Há alerta para ventos fortes e neve também, que devem comprometer a visibilidade e prejudicar ainda mais o sistema de transportes da região. Segundo a agência meteorológica, a previsão é de nevasca até domingo e a expectativa é de que haja recordes de acúmulo de neve. As autoridades ainda alertam para a possibilidade de avalanches e pedem que a população fique atenta à queda de gelo no telhado e à segurança durante a remoção da neve para evitar acidentes. Além dos 38 mortos, mais de 400 pessoas ficaram feridas. Edu, Cris, com vocês. Situação de extremo de clima, não é, Silvia? Obrigada. Do Japão, direto para a Europa, onde uma pessoa morreu em Portugal e outra está desaparecida na Espanha por causa das tempestades. Hoje, chuvas fortes e ventos voltaram a atingir os 2 países. Bairros históricos enfrentaram alagamentos. No sul de Portugal, um idoso foi arrastado pela enxurrada e morreu. Em Málaga, na Espanha, uma mulher está desaparecida. Um brasileiro está desaparecido desde a semana passada em Portugal. Ele teria caído no rio enquanto fazia uma limpeza na marina onde trabalhava. Já são 5 dias de angústia para os parentes aqui no Brasil. Eusébio Souza Filho, de 43 anos, desapareceu após o bote em que ele estava virar no Rio Douro, na cidade do Porto. Um dos últimos vídeos que ele compartilhou com a família alertava justamente sobre o mau tempo na região portuguesa. Está enchendo. Onde já chegou a água? A marina não era nem para estar aberta. Não era para ter ninguém trabalhando. Como é que permitiram isso? Eusébio se mudou para Portugal em 2023 para trabalhar como motorista. Nos dias de folga, prestava serviço em uma marina, onde morava em um trailer. A família acredita que ele foi forçado a entrar na água para fazer uma limpeza. Eu acredito que nenhum deles adentrou esse rio por lazer, por diversão, por aventura, muito pelo contrário, mas prestando serviço que era retirada do lixo que as tempestades estavam trazendo. A Autoridade Marítima Nacional de Portugal chegou a suspender as buscas por causa do mau tempo. O bote em que o brasileiro e mais um colega de trabalho estavam já foi encontrado, mas as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O colega foi localizado, mas Eusébio teria sido arrastado pela correnteza. Ele começou a remar em Salvador com 14 anos e atuou profissionalmente em clubes da Bahia. A gente sabe que muito possivelmente Eusébio não vai voltar com vida, mas a gente quer que ele, se porventura o pior tiver acontecido, que ele seja enterrado no Brasil. Nós estamos tentando falar com a empresa onde Eusébio trabalhava, mas até agora não tivemos resposta. A
mulher que teve a morte constatada por engano por uma médica do SAMU recebeu alta do hospital em Bauru, interior paulista. Fernanda Policarpo, de 29 anos, ficou 18 dias internada depois de ser atropelada. A profissional que cometeu o erro foi afastada. Cerca de 240 mil vítimas do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, foram excluídas do processo movido na Inglaterra contra a mineradora BHP. Os autores da ação já tinham recebido algum tipo de indenização no Brasil. O desastre ocorreu em novembro de 2015 e matou 19 pessoas. 200 ampolas de medicamentos usados para emagrecimento e anabolizantes foram apreendidos durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. No carro ainda havia eletrônicos e mais de $2.600. O motorista foi preso em flagrante. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento dos chamados penduricalhos, como são conhecidos os auxílios, as gratificações para servidores públicos. A decisão liminar de Flávio Dino vale para os poderes executivo, legislativo e judiciário. Para o ministro do STF, a maior parte dos penduricalhos é inconstitucional e usada como uma forma de burlar a legislação, que limita o teto salarial do funcionalismo público em mais de R$46 mil. A decisão de Dino foi anunciada depois que o Congresso aprovou nesta semana projetos que permitiriam que o pagamento de servidores da Câmara e do Senado ficasse acima do teto do funcionalismo. Em alguns casos, salários de cerca de R$30 mil poderiam chegar a R$70 mil mensais. O ministro determinou que os penduricalhos só podem ser pagos se previstos em lei e que, por isso, o Congresso Nacional precisa regular, de modo nacional e claro, quais são as verbas indenizatórias realmente admissíveis como exceção. E que, enquanto isso não acontece, todos os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, em todos os níveis da federação, sem qualquer exceção, deverão, em 60 dias corridos, reavaliar o fundamento legal de todas as verbas remuneratórias e indenizatórias atualmente pagas aos membros de poder e aos seus servidores públicos. O ministro ainda cita exemplos do que são penduricalhos, como gratificação por acúmulo de função, licença-prêmio e auxílios locomoção, combustível, educação e saúde. A decisão de Flávio Dino abre mais um conflito entre judiciário e legislativo, mas foi um alívio para Lula. O presidente já discutiu o que poderia ser feito sobre o projeto aprovado no Congresso, que permite que servidores da Câmara e do Senado tenham remuneração acima do teto constitucional. A decisão de Flávio Dino ainda precisa ser analisada pelo plenário da Suprema Corte. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, adiou um almoço com os demais colegas ministros para discutir a criação de um código de ética para os tribunais superiores. Esse adiamento foi tornado público depois que os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli questionaram a imposição de limites para os integrantes da corte. O almoço estava marcado para quinta-feira da semana que vem e seria o primeiro encontro entre os integrantes do Supremo para tratar do Código de Ética, anunciado por Edson Fachin no começo da semana. Na quarta-feira, durante a sessão da Corte, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli disseram abertamente que já existem regras de conduta e restrições suficientes para a atuação dos magistrados. Nos bastidores, uma ala do tribunal defende uma discussão ampla sobre a proposta, mas somente depois das eleições. Em nota enviada ao Jornal da Record, Fachin afirmou que na quarta-feira, precisamente às 6h55 da manhã, pediu ao cerimonial do STF para avisar aos gabinetes do adiamento do almoço previsto. Não foi cancelado, foi adiado. A data será marcada após o Carnaval, como está na orientação que passeia ao cerimonial do tribunal. O Código de Ética passou a ser a principal bandeira de Fachin. O presidente da Corte buscou na escolha da ministra Carmen Lúcia como relatora um apoio de peso para levar a proposta adiante. Um dos principais impasses, no entanto, é a divulgação das agendas dos ministros. Atualmente, além de Fachin e Carmen Lúcia, somente Cristiano Zanin e Luiz Fux costumam divulgar os compromissos oficiais. A proposta de Fachin tem recebido apoio de entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que já enviou sugestões de regras de conduta ao STF, e também de autoridades e ministros aposentados da Corte. Entre eles, Celso de Mello. Em nota, ele afirmou que quando o ministro se comporta como se fosse maior do que a instituição,
não engrandece a Suprema Corte. Antes fragiliza e a degrada, pois converte a autoridade constitucional em capital individual, quando ela deve permanecer como autoridade impessoal do próprio Estado de Direito. O ministro Marco Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, pediu licença médica hoje. Ontem, o STJ abriu uma investigação sobre uma denúncia de assédio sexual contra o magistrado. Essa denúncia foi feita por uma jovem de 18 anos que prestou depoimento nessa quinta-feira. A decisão de investigar o ministro Marco Aurélio Buzzi foi tomada por unanimidade pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça. Como ele tem foro privilegiado, a denúncia foi encaminhada ao STF. O ministro Cássio Nunes Marques é o relator da ação. A denúncia foi feita pela filha de um casal de amigos do ministro. Ela disse que o magistrado, de 68 anos, tentou agarrá-la à força durante um banho de mar. O caso teria acontecido em janeiro, quando o grupo passava férias numa casa de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. A família teria deixado a casa do ministro imediatamente e registrou um boletim de ocorrência. Hoje, a jovem foi ouvida pela Corregedoria Nacional de Justiça para apresentar detalhes do caso. A mãe dela também prestou depoimento. Em nota, a família classificou como gravíssimo o ato praticado e que aguarda rigor nas apurações e respectivo desfecho perante os órgãos competentes. A defesa do ministro afirma que ele foi surpreendido com o teor das insinuações e que as alegações da jovem não correspondem aos fatos. Hoje, Marco Aurélio Buzzi apresentou um atestado médico ao STJ. Em nota, o gabinete do ministro informou que ele teve um forte mal-estar e destacou que nos últimos anos ele passou por procedimentos cardíacos. O ministro ficará afastado das atividades por pelo menos 10 dias. Um adolescente de 15 anos é o principal suspeito de ter alterado sistemas de computação do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a investigação, o rapaz pode ter criado falsos mandados de prisão contra o presidente Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O jovem, que mora em Brasília, conseguiu ter acesso a logins e senhas de servidoras do Tribunal de Justiça de Goiás e também de um policial penal de Minas Gerais. Foram feitas quase 200 alterações nos sistemas do Tribunal Goiano de Justiça e também do CNJ. A polícia cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. Telefones, computadores e outros objetos foram apreendidos e vão ser periciados. A mãe do adolescente também pode ser responsabilizada. O Supremo Tribunal Federal pediu que o governo do Rio de Janeiro envie todas as imagens gravadas durante aquela operação feita nos complexos do Alemão e da Penha, se lembra? Em outubro do ano passado. A ação deixou mais de 120 mortos, incluindo 4 policiais. O prazo para que esses registros cheguem a Brasília é de 15 dias. As filmagens devem passar por perícia na Polícia Federal para ajudar a esclarecer detalhes da operação. A polícia do Uruguai descobriu um túnel em Montevidéu e acredita ter impedido o que chamou de assalto do século. Dezenas de suspeitos foram detidos, entre eles brasileiros. O Ministério do Interior do Uruguai divulgou imagens da operação que revelou um túnel na região histórica da capital. Os investigadores acreditam que os criminosos tinham como alvo um banco da região. A área concentra diversas instituições financeiras, incluindo a sede do Banco Estatal Uruguaio. A Justiça realizou uma audiência com dezenas de detidos, entre eles uruguaios, paraguaios e brasileiros. A investigação também apreendeu drogas na cidade de Canelones, na região metropolitana de Montevidéu. A imprensa local disse que os presos têm ligações com organizações criminosas. Mais de 170 milhões de peças esportivas falsificadas são vendidas por ano aqui no país. Bom, além dos camelôs nas ruas, o comércio ilegal de tênis e camisas de times de futebol cresce de forma acelerada na internet. Grande parte dos produtos piratas vem da China, da Tailândia. É o que você vai ver hoje, na nossa série especial.
A cada 2 dias, 1 milhão de peças esportivas piratas são vendidas no Brasil. É uma concorrência desleal que vai causar desemprego, vai causar prejuízo para a indústria nacional. Artigos esportivos piratas, como camisas de times de futebol e tênis, são vendidos livremente nas ruas do Brasil e na fronteira com o Paraguai. Primeira linha? Primeira linha, sim. Original? Original, não, para a primeira linha. Muita coisa. Há uma demonstração da sofisticação da ilegalidade. Você percebe ali uma similaridade com o produto original, às vezes absolutamente idêntico, né? Mas é tudo falso, é tudo contrafeito, é tudo ilegal. Na internet, a oferta dos produtos piratas é ainda maior. De R$ 39,99 dessas camisas de time. Pode pedir, nós enviamos para todo o país. Conjuntos de time tailandês, tá bom? Tem bastante camisa de times esportivos que eles trazem bastante. Ele é um voo que ele veio uma conexão, mas ele veio da China e é feito lá. E é muito barato, normalmente são centavos, né, essa camisa. A pirataria, ela acaba interferindo também na questão da contratação e trabalho de maneira irregular e ilegal, muitas vezes até em condição análoga à escravidão. Mais da metade das compras feitas em sites internacionais chega no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos. São cerca de 7 milhões de embalagens todos os meses. E todos os pacotes são fiscalizados pela Receita Federal. De todos os produtos contrafeitos que vêm aqui para cá, a grande maioria ainda são artigos esportivos, né? Camisetas de futebol, chuteiras, tênis, enfim. Todos os pacotes suspeitos são separados e trazidos pela Receita Federal aqui para este galpão. Aqui, as embalagens são abertas e a documentação é vistoriada. Se comprovada a falsificação, a mercadoria é apreendida. Agora a gente está abrindo aí a remessa, né? E já de cara a gente vê camisetas de time de futebol, né? Bem provavelmente contrafeitas, né? Aqui a gente vê pelo aspecto que realmente é um produto falso. A gente tem o risco de que aquele calçado não tem o amortecimento adequado, né? Ele não foi exatamente desenvolvido para aquela finalidade que ele é vendido. Em um ano, o mercado ilegal de materiais esportivos já gerou mais de 23 bilhões de reais em perdas para a economia. Nós temos no país um consumo de 173 milhões de peças esportivas falsificadas anualmente. 5 bilhões de reais em impostos deixam de ser recolhidos e 45 mil empregos formais, somente na indústria, deixam de ser gerados. Além das redes sociais, também é grande a oferta de produtos esportivos piratas nos marketplaces, que são sites que reúnem lojas desconhecidas na internet. Os marketplaces precisam ter cada vez mais, assumir essa responsabilidade e com a tecnologia que eles conhecem, dos algoritmos, para evitar a oferta de produtos ilegais que afetam todos os nossos consumidores, assim como no mercado físico. O meio digital passou, então, a ser um importante distribuidor de produtos piratas e, por isso, precisa estar envolvido, cooperando para o combate efetivo dessa prática. À 00:30 tem mais uma edição do JR para você. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus.
Você fica agora com a novela Mãe, que está imperdível. E logo depois de Reis, tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Boa novela. Até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.